Olá, nobres amigos! Só alegria, tudo ótimo! Rodrigo Valentini aqui, diretor, instrutor, CEO da Nobre Treinamentos. Vamos para mais uma Pocket Class sobre liderança e empreendedorismo. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é sobre o ciclo organizacional. Estou cheio de anotações aqui para falar para vocês. Como é uma Pocket Class, se prepare para receber algo muito valioso aí. Com certeza você vai praticar no seu dia a dia, seja você um empreendedor, um gerente, um líder, ou se você quer atingir esse patamar e também ser um cargo aí que exerce uma responsabilidade maior. Perceba, compreendendo o comportamento das pessoas. Para que serve isso? Para a gente conseguir mais cooperação, seja no trabalho, seja você que é o empreendedor para conseguir da sua equipe, ou seja você um funcionário, um colaborador, e você precisa mais da cooperação dos seus colegas ou até mesmo dos seus superiores, tá? E também dentro de casa se aplica, conseguir mais cooperação em toda a nossa vida e fortalecer os relacionamentos. A gente precisa fortalecer os relacionamentos para ter as pessoas a nosso favor, para que as pessoas nos ajudem nos nossos planos, nos nossos objetivos, porque com certeza, sozinho a gente pode ir mais rápido, mas em conjunto nós vamos mais longe. Então vamos lá para o primeiro tópico. Líderes devem compreender como as pessoas se comportam. Não tem algo mais importante para falar sobre liderança do que entender de pessoas. Quem é líder tem que entender de pessoas. Não confunda líder com gerente. Na minha concepção, estou há 25 anos aqui neste ramo de treinamentos, o gerente, ele é a pessoa que cuida dos processos. O líder cuida das pessoas. Por exemplo, esta caneta, aqui ela teria que estar aqui às 2 da tarde, mas chegou 2 da tarde, ela ainda está aqui. Houve um erro no processo. Tá? Esse processo é responsabilidade de um gerente observar qual foi o erro no processo. Mas neste processo pode haver uma pessoa. E é papel do líder conversar com essa pessoa, ver como pode melhorar esse processo, conseguir a cooperação dessa pessoa, ao invés de apontar o dedo, mandar falar alto, ser desagradável, porque daí essa pessoa vai se virar contra esse líder, certo? Olha, liderança trata da natureza humana. Os ciclos se repetem. O que ele quer dizer com isso? Olha só. Arrogância, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, continua sendo arrogância hoje. Se a pessoa é gente boa, ele é carismático, tem qualidades que as pessoas gostam, isso faz dele um líder que vai na frente, mostrando o caminho aos demais, as pessoas querem segui-lo. Há 1000 anos atrás, continuava sendo carisma, hoje também é carisma. Nós temos que entender isso. E é muito difícil, porque às vezes as pessoas falam, meu Deus, em pleno século XXI, ainda tem pessoas que apontam o dedo, que erguem a voz, que berram, que mandam. É, em pleno século XXI. Acontece que o comportamento humano não evolui da forma que as técnicas, que os robôs, que os computadores, que a gente compra um hoje e amanhã já tem outro melhor. Não, o comportamento humano é algo criado. E olha, o mundo está cada vez mais cheio de gente. E aí, me lembra aquela experiência com ratos, que colocaram ratos em um aquário, e eles foram se reproduzindo, a comida foi ficando escassa, o espaço foi ficando menor, e cada vez eles se tratavam pior, a ponto de chegar ao canibalismo. Nós estamos num mundo difícil de lidar com pressões, cheio de compromissos. O Augusto Cury fala muito da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é o excesso de atividades, excesso de informações. Imagina que uma criança hoje, em meia hora, tem mais informação que um rei da Idade Média em toda a sua vida. Que loucura, pessoal. Vamos lá. Pessoas que não têm técnicas, mas queremos por perto. Isso tem a ver com o comportamento humano. Às vezes tem uma pessoa que não tem técnica, ela está ali aprendendo, ela veio de outro setor, ela praticava um outro trabalho, agora ela entrou na nossa organização, na sua, na minha, e ela veio sem conhecimento. Sabe? Mas ela é uma pessoa tão querida, é um ser humano tão evoluído, é uma pessoa que não pesa, e a gente faz questão de ensinar, de ajudar. É uma pessoa que vem para agregar, não impondo, não colocando rédeas, mas sim vendo como fazer parte da equipe, porque trabalhar em equipe é uma das coisas mais difíceis.
saber entender os pontos de vista, saber ouvir. Sabe? Então, às vezes, a pessoa não tem toda a técnica, mas ele tem um comportamento adequado e nós queremos essa pessoa por perto. Agora, perceba que muita gente está cheia de certificados, tem muitas técnicas, a gente sabe que tecnicamente é o melhor do setor, do mercado, da região, mas a gente não quer. É uma pessoa que pesa, é uma pessoa que envenena. Isso tem a ver muito com empreendedorismo, pessoal, com liderança. Próximo tópico que eu anotei aqui. Quando tudo vai bem, as pessoas afrouxam a vigilância sobre os detalhes. Eu gosto daquela frase que diz assim: nas pequenas pedras a gente tropeça. Quando a gente tem uma pedra grande, a gente desvia. Nas pequenas pedras a gente tropeça. E aí a gente tem um caminho livre, um caminho que está bonito, dá para ver tudo na frente, não tem imprevistos, a coisa está andando, a coisa está fluindo, o mercado está bom, eu tenho colaboradores, eu tenho dinheiro. Eu começo a tropeçar nas pequenas pedras que tem no caminho. Então, pessoal, nós temos que cuidar sobre a vigilância dos detalhes, inclusive nos tempos bons, tá? E agora eu vou falar dos 4 tópicos principais aqui, porque isso aqui foi só a introdução, preste atenção. Olha lá. Em tempos de paz, pessoas decaídas se inclinam para independência, ou em outras palavras, até mesmo uma rebelião. Às vezes você está em tempo de paz, tem uma equipe que está indo bem, mas tem uma pessoa lá dentro que ela não está se dando bem, ou porque não se adaptou na equipe, ou porque não está no setor correto, ou porque ela não está feliz com o que está fazendo, ela não progrediu. Então ela vai buscar o quê? Abrir seu próprio negócio, talvez até ser um concorrente seu, né? Ou ela vai buscar um outro trabalho por causa de R$ 50 a mais, e provavelmente essa pessoa vai chegar lá também, não vai dar certo, porque tem muita empresa boa que dá tudo para o colaborador e às vezes ele não vai bem aqui, não vai bem lá, e ainda acha que o problema está com as empresas, sabe? Quando o problema está com ele, tem a ver com comportamento. O comportamento, pessoal, 85% dos fatores para o sucesso. Comportamento. Tem. O triângulo do chá explica bem isso. O 15% é a base para os fatores para o sucesso, que é o conhecimento. Mas 85% são habilidades e atitudes. Isso tem a ver com comportamento. Tá? Logo após as pessoas se rebelarem ou quererem sair, sabe, vem uma opressão, que é o segundo tópico. Se o mercado, ou você criar a sua própria miséria, pode ser o mercado que está ruim, o governo, os impostos, guerra, enfim, tudo que a gente tem visto por aí, ou pode ser você mesmo, que diz aí que o empresário que fale, ele já começa a falir a sua empresa 5 anos antes dela falir. 5 anos antes, porque ele vai construindo essa falência, assim como ele construiu a empresa, degrauzinho por degrauzinho, tijolinho por tijolinho, ele também vai construindo a sua falência. Aonde? Nos pequenos detalhes, nas pequenas pedras, porque ele já está de saco cheio, porque, enfim, motivos não faltam. A gente sabe a pressão que passa o empreendedor, o empresário, um líder, que é um funil, tudo cai na cabeça dele. Ele tem que ter resistência emocional para suportar tudo isso. Tá? Mas olha, o segundo tópico aqui, como eu estava falando, a opressão. Se o mercado ou você criar a sua miséria, as pessoas sofrem com as necessidades. Tá? E as más decisões resultam em retaliações. Então, a pressão realmente faz a gente tomar decisões, às vezes, sem pensar, sem planejar, achar que uma coisa que a gente faz vai resolver tudo e vai no impulso e faz alguma coisa errada. Isso tem a ver com comportamento, tá? E aí isso vai gerar necessidades nas pessoas. E você que é o líder vai sofrer retaliações. Lembre-se disso. Por isso é importante saber retroceder. A gente pensa no agir, mas no reagir a gente não pensa. Olha, o terceiro tópico fala sobre arrependimento. Tá? Então, depois que tudo vai bem, a gente tropeçou nos detalhes, os tempos de paz, as pessoas decaíram, as pessoas decaídas, não todas, mas aquelas decaídas, elas buscaram independência, a rebelião. Aí depois você tomou decisões erradas por causa da pressão que sofreu. Aí vem o arrependimento. Aí vem o arrependimento.
Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não falei direito? Por que eu fui contratar? Por que eu fui demitir? Por que eu fui botar esse dinheiro aqui? Uhum. Inclusive, tem muitos funcionários que às vezes pedem as contas porque estavam rebelados, não queriam mais, estavam de saco cheio, saem e depois pedem para voltar. Alguns vale a pena, porque deixaram a porta aberta quando saíram. Saíram numa boa. Outros você não quer nem ver pintado de ouro na frente. Assim como os empresários também. Demitem, perdem um colaborador para a concorrência por causa do seu comportamento. São tirados de um projeto por causa do seu comportamento. Depois se arrependem. Por que eu não falei direito? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fui com mais calma? Por que eu não avaliei a situação antes de julgar? Por que eu fui tão duro? Por que eu fui tão mole? Hã? É uma arte manter esse equilíbrio. Mas o líder é a pessoa que suporta a pressão. E certamente, se você é empreendedor, se você é um líder, se você é um gerente, é porque você suporta uma pressão que outros não suportam. Entenda isso. E quando já acontece todo esse arrependimento, e às vezes a gente percebeu que gastou mais do que podia, está com estoque maior do que necessitava, não deu conta de fazer tudo o que planejou, sabe o que acontece? A gente começa a trabalhar o ego. A gente diminui custos, demite funcionários, ajusta e apara as arestas, porque tem arestas que às vezes tiram o tempo de uma coisa que era mais importante, que era o principal. E aí você controla seu ego, às vezes sua empresa é menor. Cansei de ver empresários me falando isso. Rodrigo, eu tinha 200 funcionários, não dormia, me incomodava, tomava remédio para depressão, para ansiedade. Hoje tem 20 funcionários, ganho menos, mas estou mais feliz e a minha qualidade de vida decolou. O que vale a pena? O que vale a pena? E aí vem o quarto passo, que depois do arrependimento vai vir a restauração, porque é somente com humildade. Aquele nariz empinado, o arrogante, o mandão, o que aponta o dedo e ergue a voz, está fadado ao fracasso, querido. Só se ele tiver uma coisa muito boa que todo mundo precisa e só ele tem. Porque senão nem os colaboradores não vão aguentar perto dele. Sabe? Isso tem a ver com comportamento. Então, depois de tudo isso, vem a restauração. Olha, depois da rebelião, depois da opressão, depois do arrependimento, vem a restauração. Como diz aquele velho ditado, a gente só começa a subir depois que chegou no fundo do poço, muitas vezes, porque é lá que tem impulso para voltar para cima. No fundo do poço tem água limpa também. Então a gente chega no fundo do poço, toma uma água limpa, se hidrata, pega o impulso e vai para cima. É mais ou menos assim. Olha, restauração. Nada vale a pena se tirar a sua paz. Na minha cidade tinha um grande empresário com vários carros, com muitos imóveis. E um dos carros dele era uma Mercedes McLaren, que valia, sei lá, 4, 5 milhões. Um dos carros dele. Certamente dinheiro nunca foi, não era problema para ele. Talvez um dia já foi, mas não era mais. Acontece que todo mundo que chegava perto ele desconfiava, podia ser até alguém da família, né? Amigos verdadeiros provavelmente eram muito poucos e ele desconfiava de todo mundo que chegava. Esse cara se matou. Ele não tinha mais paz. Eu não sei todos os motivos que levaram ele a fazer isso, só ele levou para o caixão isso com ele. Tá? Mas uma coisa eu sei, aquilo que tira sua paz não vale a pena. Nós temos que ter um propósito para cumprir, esse propósito tem que valer a pena. Tá? O arrependimento leva à purificação. Purificação. Ao pensar nos motivos iniciais, porque daí eu já estou arrependido, eu começo a pensar, olha, o que me levou a abrir essa empresa, o que me levou a começar nesse trabalho, o que me levou a iniciar esse projeto, e aí eu vejo que tem algo que é muito maior do que dinheiro, porque se você está num negócio só por causa de dinheiro, você está fadado ao fracasso. O dinheiro vem na frente, você acha que não precisa saber lidar com as pessoas, não controla o seu comportamento, o dinheiro vira seu Deus. Pode ter certeza que o fracasso vem logo, logo, tá? Ao pensar no propósito inicial, por que eu comecei esse projeto, essa empresa, por que eu iniciei esse trabalho, por que eu busquei essa profissão,
a gente volta ao foco, né? A gente reconquista muitas vezes o que perdeu ou até mais. Porque às vezes quando a gente cai, a gente recebe um aprendizado muito maior do que qualquer curso, qualquer treinamento que a gente possa pagar. Tem gente pagando 200 mil para fazer curso, treinamento, às vezes uma caída boa dá um aprendizado que nem um outro curso, treinamento pode dar, sabe? Então quando a gente volta ao foco, provavelmente a paz também retorna, porque eu já parei as arestas, já limpei o caminho, voltei ao foco principal. Tá? E para concluir, pessoal, quando tudo isso acontece, o ciclo do comportamento humano decaído volta a percorrer seu pleno curso. É só assim que a gente consegue a nossa paz, o pleno curso do sucesso. Pense em tudo isso que eu falei, espero que tenha sido bom para você. Coloque seus pensamentos, seus comentários aqui embaixo. Esse vídeo certamente ele é postado em vários canais nossos. Se você está vendo pelo YouTube, já aperta aí o sininho, já se inscreve no nosso canal, porque a gente está colocando vídeos quase diariamente aqui. Um nobre abraço e que Deus abençoe a todos.